Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aí da Binário Cloud. Hoje a gente vai falar sobre manter a persistência de dados, e fazer isso aí de forma alinhada aos objetivos do negócio, né? E aí vamos trazer o tema de gestão de backup e tal, sobre como isso pode ajudar aí a sua empresa. Antes aí de começar, eu gostaria aí de saber um pouco mais de cada um que está aqui com a gente participando, né? Então vocês vão ver aqui no chat, tem uma enquete, tem um símbolozinho do lado do chat aí para vocês. Basta clicar ali que vocês podem participar aí e começar a interagir com a gente, tá? Rapidamente falando, a ideia hoje é ser um bate-papo, tá? Então não é uma apresentação, a gente não está usando slide nem nada nesse sentido, tá? Então a participação de vocês aí é bastante importante para que a gente faça jus ao modelo que a gente escolheu para a live de hoje, tá? Então, a gente está aí para falar sobre persistência de dados, e muita gente talvez não tenha esse conceito aí, claro, né? E a gente trouxe uma pessoa fera para a gente aí, o Luiz Fernando Justino, né? Ele está à frente aí na Binário Cloud, atuando na camada de análise, né, analista de cloud, e foca muito nessa área de backup, persistência de dados e etc. Mas nada melhor do que o próprio Justino se apresentar. Fala aí, Luiz. Opa, e aí, Luiz? Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês aí que tiraram um tempinho para estar participando deste bate-papo com a gente. Eu me chamo Luiz Fernando Justino, tá? Mais conhecido aí como Luiz Justino. Eu trabalho com TI há cerca de 6 anos, tá? Entre esses 6, 2 anos e meio aí já com cloud. Tá? Dentre as funções que eu faço aqui, que eu opero na Binário Cloud, tá? Também cuido aí da capacitação dos nossos clientes, né? Auxilio eles com relação a tudo que bate aí a respeito de backup, tá? Gostaria de estar agradecendo aí o Luiz também pelo convite, para a gente estar tendo esse bate-papo sobre um assunto tão importante, e espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas de vocês hoje. Muito bom, Luiz. O pessoal está chegando aí, vai acompanhar a gente, e acredito que a gente vai fazer esse tempo aí valer a pena para todo mundo. O pessoal que está chegando agora, só vou reforçar o que falei há pouco aí, não tem um momento específico, vão mandando suas dúvidas, vão mandando suas interações aí no chat, tá? A gente vai acompanhando aqui e vai trazendo para o bate-papo aí, conforme a coisa for andando. Luiz, para a gente começar, nada mais justo aí do que começar pelo princípio mesmo, né? Então eu gostaria que você explicasse aí para a gente um pouco mais sobre o que significa, né, a persistência de dados. Bom, Luiz, persistência de dados é nada mais do que garantir que o dado ele foi gravado em algum tipo de armazenamento, tá, que a gente geralmente chama de memória não volátil, tá, que pode ser aí SSD, HDD, um pendrive. É todo aquele tipo de memória que não precisa de fonte de energia para se manter os dados gravados, tá? Dando alguns exemplos aí de persistência de dados, né, a gente pode estar falando do básico, né, persistência local. Então, quando você salva um arquivo ali no seu computador, seja um arquivo de texto, uma foto, uma planilha, áudio, vídeo, enfim, você está fazendo uma persistência, né, esse dado ele vai ficar gravado ali mesmo que você desligue seu computador e ligue novamente, tá? A gente pode dar outro exemplo aí, entrando mais na camada de aplicação também, tá? Por exemplo, um site de loja virtual, tá? Então, você faz seu cadastro ali, você passa, né, suas informações, você fornece ali seu nome, seu RG, CPF, seu CEP, seu e-mail, seu contato, tá? E tudo isso daí fica gravado dentro de um banco de dados, tá? Que vai fazer, né, a persistência desse dado, ele vai gravar ali, e você vai conseguir acessar a sua área de onde quiser, sempre que quiser, tá? Então, um exemplo bobo, você está fazendo uma compra ali nessa loja virtual, que você acabou de fazer o cadastro, e você, por descuido ali, não colocou, né, seu notebook na tomada, e, cara, é uma compra ali que ela tem que ser feita urgentemente, né? Então, você pode acessar ali do seu celular, por exemplo, logar, né, nesse site, que o seu carrinho vai estar lá, né, com a sua compra para você dar prosseguimento. Então, toda essa persistência ali, ela é feita dentro desse banco de dados relacional.
E quando a gente fala de persistência de dados, né, não tem como a gente não falar do mais famoso, que seria o backup, né? Aí a gente pode estar falando de backup de arquivo, snapshot de servidor, servidor de alta disponibilidade, tá? Quando a gente fala de backup, a gente está falando aí de ter uma cópia de segurança dos seus dados para que, em caso de algum tipo de desastre, você consiga restaurá-los. Então, para a gente entender aí o tema da nossa live, Justino, a persistência de dados alinhada aos objetivos do negócio, né? Para você, qual é a importância de uma empresa ou de uma organização de manter esses seus dados persistentes? Quando você me pergunta qual a importância, né, de manter esses dados persistentes, a primeira palavra que vem na cabeça é segurança, né? Então, inclusive, como citado já em uma live que a gente realizou um tempo atrás, sobre persistência de dados também, os dados, eles são bem mais valiosos do negócio atualmente, né? Então, com eles, a gente tem a possibilidade aí de estar criando estratégias, tá? Implementando metodologias para a empresa, otimizando os trabalhos que antes eram difíceis ou lentos, né? A gente tem a capacidade de estar melhorando eles. E quando ocorre a perda desses dados, né, dessas informações, a empresa ela acaba sofrendo com, né, uma perda aí grande de informação estratégica, muitas vezes, onde era algum projeto para alavancar, né, a empresa, ou qualquer coisa do tipo. Consequentemente, ela tem também a perda de credibilidade, tá, com os clientes, então ela deixa de ser uma empresa confiável, né, e, consequentemente, tem aí o prejuízo financeiro, tá, que acaba levando aí muitas empresas aí ao fechamento, às vezes. Então, é importante a gente lembrar disso. E, assim, entender que quando a gente fala de perda de dados, o motivo dessa perda, né, ela pode ser causada por várias questões, assim. Então, pontuando algumas, a gente pode falar, primeiramente, aí, em problemas de hardware, né? A gente tem que ter um entendimento que a infraestrutura ela é suscetível à falha, então nada, né, falando de modo geral, nada 100% seguro. Tá? De segundo aí, disparado, né, que vem aí como motivo de perda de dados, é a exclusão acidental, tá? É o erro humano. Então, por mais que, como falado, seja acidental, ele ocorre muito. Tá? Então, a gente tem sempre que se cuidar aí nessa questão. Outra questão que pode levar à perda são as invasões, né, os ataques cibernéticos, onde geralmente são vazados dados, informações da empresa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E, além de tudo isso, lembrar que podem ocorrer aí desastres naturais, né? Então, a gente está falando de incêndio, alagamento. Aqui a gente não tem questões, né, essas coisas, mas furacão também pode estar acontecendo. Então, a gente tem sempre que pensar que, né, colocando aí, reformulando o que eu falei antes, não só a infraestrutura ela é suscetível à falha, mas todos nós somos. Então, a gente tem sempre que correr atrás do máximo possível, né, já que a gente não consegue chegar no 100%, correr atrás daqueles 99,9%, 99,8%. Muito bom. Eu entendi, então, que a gente tem vários pontos aí de vulnerabilidades ou suscetíveis a falhas, né, que vão desde a camada mais profunda aí de infraestrutura até, como você falou, o próprio usuário, né, que às vezes exclui, apaga, ou por algum, né, descuido aí acaba tendo algum problema com os dados em si. Mas o fato é que, independente da origem, né, ou do que permitiu que a perda de dados, etc., aconteça, a empresa acaba sempre tendo um maior impacto ali, né? Isso, de fato, pode ser de alto nível de periculosidade. Assim, se você pegar, por exemplo, um grande varejista, perder todo o banco de dados de posição de estoque, né, possivelmente ele vai ter ali um bom tempo, né, seja para recontar, ou seja para recuperar a partir de estatística feita de bases passadas e tal, né. Outras coisas, empresas, né, que possuem uma carteira grande de clientes, que possuem dados que precisam, né, ser usados para faturamento e coisa assim, tem que processar todo o seu faturamento e não conseguir fazer isso, né. Então você vai abrindo um leque aí de pontos de risco que de fato acaba sendo difícil você dar uma referência do quantos por cento, de quão perigoso é para uma empresa não estar aí alinhada, né, com essa questão de persistência de dados versus objetivo de negócio. Mas de fato é que o problema pode ser bem grande, né, e é melhor aí agir preventivamente para que essa conta não chegue lá na frente.
Correto. Inclusive, em uma pesquisa ali do Registro de Administração Nacional de Washington, né, ele aponta ali que 93% das empresas que perdem o seu servidor de dados, eles quebram em um ano, tá? E 50% dessas empresas, elas não possuem aí gerenciamento de dados, né? Então, não possuem uma gestão ali de backup eficiente. Então, são dados ali que a gente vai tentar. É quase que brincar de roleta russa, só que de uma outra forma, de uma forma virtual. Mas, por outro lado, Luiz, os objetivos aí de negócio, eles são diferentes, né? Cada empresa tem a sua expectativa, o seu modelo, o seu jeito de operar e tal. E o TI aí vem, então, com essa missão de alinhar os requisitos de negócio, né, com as soluções, tecnologia, com essa gestão em si, né? E aí eu queria, então, ouvir de você, do ponto de vista de quem é de TI, né, de quem está lá atrás administrando, cuidando, fazendo esse trabalho, né, como a gente pode garantir que os dados de uma organização aí, elas se mantenham persistentes e protegidos, né, e atrelados aí aos objetivos de negócio. Bom, vamos do início então, né? Para que seja feito toda essa questão, é necessário, né, a definição de dados críticos da empresa. E assim, quando a gente fala dados críticos da empresa, é porque cada empresa tem seus dados específicos, né? Cada empresa tem o seu negócio. Então, para que seja feito esse levantamento de dados, a troca de informação entre a equipe de negócio e a equipe de TI, ela tem que ser direta, tem que ser frequente, né, digamos assim. Então, por meio de reuniões semanais, aí, a gente pode colocar até um método de sprint, né, 15 minutinhos ali para atualizar, para ver se tem mais alguma. É importante também ter documentos regulares, tá, para levantamento desses dados. E, sim, aí quando você termina de definir quais são os dados críticos, tá, naquele momento, você tem que pensar em como é que você vai fazer a persistência desses dados, a persistência desses arquivos, tá? Então, você vai fazer um backup, você vai fazer um backup de arquivo, você vai fazer um snapshot, né? Eu tenho uma aplicação que ela não pode parar de jeito nenhum, então eu vou usar um servidor de alta disponibilidade, vou utilizar um ativo passivo. Então, é pensando nisso daí que você consegue passar do segundo ponto, né? Depois que você estabelece essa regra. E a terceira, que fica mais fácil, é definir qual ferramenta vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, né? Qual melhor te atende. Aí, quando a gente fala aí desses dois últimos pontos, né, tanto como eu vou fazer a persistência, como a ferramenta, a gente tem que lembrar que são investimentos, né, para a empresa. Não são... você não está gastando à toa, você não está tendo prejuízo, você está investindo na segurança da sua empresa, consequentemente, você está investindo na evolução. Tá? Creio que a partir desses 3 pontos, Luiz, a gente já consiga ali montar, né, começar a dar os primeiros passos da nossa gestão de backup. Né? Você consegue montar ali, ter uma gestão de backup eficiente, e a partir disso consegue montar com mais firmeza as suas políticas, né? Dando um exemplo aí de uma política de RPO e RTO, né, onde a gente pode estar citando, né, uma explicação rápida, aí, RPO, né, ela vai consistir em uma análise de qual o tempo máximo permitido de perda de informação. Tá? Aí vem a pergunta, né, como assim? Pode aparecer. Vamos usar a outro exemplo. A gente tem um backup full na empresa que roda todo dia meia-noite, tá? Num dia qualquer aí ocorreu de um desastre, um erro humano, tá? Alguém foi lá e sem querer excluir uma pasta de um file server e a gente perdeu tudo às 17 horas da tarde, tá? Às 5 da tarde. Aí vem a pergunta, né? 17 horas de informação ali. É muito tempo para perda para sua empresa? Né? Vai causar impacto? Assim, que vai causar impacto a gente sabe que vai, mas vai causar um grande impacto, né? Vai causar um prejuízo enorme? Geralmente a resposta é sim, né? Para isso a gente tem que pensar aí em uma política que atenda o nosso RPO. Então, foi apontado lá na minha política de RPO que eu quero, no máximo ali, uma perda de informação de até 6 horas, tá? De 6, 8 horas, marcar assim. Então, a partir disso, eu sei que eu tenho que mudar meu schedule, né? Então, ao invés de fazer um backup diário, eu posso simplesmente
fazer 2 fulls, né, de 12 em 12 horas. Ou seja, eu vou rodar um meia-noite e outro meio-dia. Mantendo o mesmo cenário, a gente vê que a partir do desastre que ocorreu às 17, eu vou ter ali só 5 horas de perda de informação, né? Então eu já estou dentro da minha política. Tá? Entrando um pouquinho também na política de RTO, né, só para falar um pouco, ela vai consistir na análise de qual é o tempo máximo que a sua operação ela deve ficar parada. Tá? E aí a gente, antes de explicar como é que a gente faz para definir, a gente vai para aquele estudo que foi realizado lá em Boston, tá? Que diz que 77% das empresas que testam seus sistemas de backup, elas encontram falhas operacionais. Ou seja, não adianta você ter uma ferramenta, você ter os seus dados selecionados, né, seu diretório que você quer, você ter tudo isso e não testar seu restore, né, não testar a integridade dos dados. Então, você deixa ali fazendo o restore, você deixa ali rodando o backup, e é isso, você vê lá o verdinho, né, que tá verdinho, tá funcionando, para você tá bom, mas quando acontece algum tipo de desastre, você vai restaurar, os dados não estão íntegros. E aí, o que você faz? Entendeu? Então, é importante para você definir essa política, que você realize testes periódicos aí no seu backup, tá? Mandando para um tipo de arquivo de teste, de servidor de teste, desse gênero. Pô, Luiz, muito boa perspectiva e abre aqui, dá vontade de trazer mais perguntas e tal, porque são muitos pontos importantes, né? Como você falou, essa questão do RPO, parece algo simples, né? Ah, mas eu quero, então, perder 0 de informação, né? Só que aí vem pela perspectiva de custo, de investimento. Para você ter uma replicação de 0, você tem que ter um ambiente síncrono, né? Praticamente replicando em tempo real e tal. E aí entra a grande mágica, né? Você tem aquela questão do requisito, do recurso, né? E você não consegue esticar as coisas ali, tem que caminhar em paralelo. Então, essa visão foi muito boa. Uma outra coisa que me chamou a atenção da sua fala é sobre persistência de dados em si, né? Quando você vem ali e trouxe a ideia do RTO, né? E trouxe a visão dos testes de integridade ali. Alguém, né? Possivelmente boa parte das pessoas façam, mas quem não faz talvez não saiba a importância disso, né? Mas é como você nos falou, o dado estar persistente quer dizer que ele precisa estar acessível, precisa estar disponível, etc. Né? E aí você, como administrador do ambiente, você conta com um backup que foi feito 1, 2, 3 horas atrás, ou seja lá quando for, mas quando você vai restaurá-lo, né, o dado não está íntegro. Né? Então ele não volta, ele não sobe da forma que você esperava que ele voltasse. Né? E aí, às vezes, aquele requisito de negócio ali, de eu quero ficar até 1 hora, 2 horas no máximo fora do ar, você não consegue atender, né? Isso passa a ser muito negativo aí para a visão do TI perante as áreas de negócio, né? Exatamente. Esses testes, além de tudo, né, eles te ajudam ali a otimizar seus trabalhos. Porque às vezes você tem ali um backup, vamos supor que já não seja on-premises, né? Está rodando ali em uma nuvem. Então, pô, tá rodando, tem todo o quesito de rede por trás do backup, e eu estou notando que esse RTO, tanto de backup quanto de restore, ele está muito, muito devagar, né? Então, o que a gente pode fazer para otimizar? Né? A gente tem que ter ciência disso. Tudo aí é questão de investimento, claro, mas você buscando o que te atende de maneira lógica, você consegue ficar seguro. Você consegue chegar naqueles 90%. E aí eu considero bem oportuno o tema que você trouxe ali, que é o tema da gestão, do gerenciamento em si, né, que às vezes ele acaba se confundindo com a questão de ter o backup propriamente dito. Né. Então é esse tema que eu quero trazer, aí falando sobre persistência, né, a gente vem então sobre a ótica do backup em nuvem e da gestão do backup. Né. A gente está no dia a dia, acaba entendendo um pouco dessa diferença, né? O que é uma coisa e o que é outra, mas muita gente ainda tem dúvida, né? O que é um e o que é. Então, a minha pergunta é, no caso, se eu contratar um backup em nuvem, uma ferramenta de backup em nuvem, eu já estou coberto pela gestão de backup? Conta aí para a gente o que é exatamente essa questão gerenciamento ou administração aí de backup. Respondendo a pergunta, não, né? Quando você contrata um serviço de backup em nuvem, você não está contratando um serviço de gestão de backup. Tá? Quando você fala de serviço de backup em nuvem, né, a gente parte que basicamente você está alocando
um armazenamento externo, que geralmente fica alocado em um data center, que requer aí todas as qualificações necessárias, né? Então, a gente pode dizer que quando a gente contrata um serviço de backup em nuvem, a gente está investindo em segurança. Primeiro, porque já não vai estar no local on-premises, e, né, acima de tudo, nunca é bom você manter seus dados de produção com os dados copiados, né, com sua cópia de segurança. Então, quando você tem ali seu backup em outra estrutura, você pode contar com uma redundância, você se sente mais seguro. Tá? E agora, quando a gente fala de gestão de backup, tá? Ou backup as a service, né? A gente pode estar falando de investimento não só na parte de segurança, tá? Mas a gente pensa aí também na questão de recurso operacional, né? Você vai estar ganhando ali uma equipe especializada que vai te ajudar na configuração dos backups, a manter sua política sempre naqueles 90%, você vai ter a disponibilidade de você para alteração e tudo mais dessa equipe. Você também vai ter, claro, a disponibilidade, né? Sabemos que a gente nunca sabe quando os erros vão ocorrer, tá? Então, saber que vai ter uma equipe ali disposta 24/7, né, a atender nossas requisições é muito reconfortante. Traz liberdade para a sua equipe de TI também, né? Sabendo que ela vai poder começar a investir o tempo em melhorias para a empresa, tá? E com tudo isso, a confiança para a evolução. A empresa só tende a crescer. Perfeito. Indo para a prática, então, a gente precisa sempre considerar que, independente do software ou da ferramenta que a gente vai usar para fazer as cópias de segurança, né, a gente vai ter ali outros itens que devem ser considerados. Entre eles é onde esse backup será armazenado, né, e aí entra a nuvem, e até algumas ferramentas você já tem essa perspectiva, né, de ferramenta de geração de backup com hospedagem em nuvem, etc., né. Mas eu tenho aí um outro pilar, aí uma outra vertical, que é justamente da administração, da gestão desses backups. Então, são coisas distintas, vamos assim dizer. Bom, é isso? É isso mesmo. A parte de administração ela é importante, assim, ela não vai partir, né, da empresa contratada, ela parte de você. Então, a gestão é sua, você tem que pedir, né, na parte de configuração você tem que estar junto ali para ajustar. Então, você só não vai se preocupar basicamente com o meio, né? Quando a gente pensa em gestão, é basicamente isso. Porque você tem o início, a gestão é sua, primordialmente, e o final, né, que seria ali a parte de resposta, de monitoramento, onde você tem, relatórios que são enviados para você diariamente, reuniões que são feitas com a equipe que está tratando. Então, bastante importante você manter esse contato. Boa. Então, acho que explorando um pouco aqui essa camada do serviço de administração, você trouxe para mim um pilar que é de muito valor, né? A gente vê bastante equipes de TI que estão aí no dia a dia, né, dando suporte para diversas frentes e tal, né? E a gente sabe que acaba estando sobrecarregado e etc., né? Então, você poder contar aí com alguém que vai cuidar dessa vertical aí de backup para você, né? Não só o backup, mas você acaba tendo acesso, né, a outros profissionais, outros conhecimentos e tal, e isso aí pode vir a agregar para a equipe, né? A perspectiva de ter um braço aí, de ter mais gente para reforçar o dia a dia da equipe. Exatamente, network de ambas as partes, né? Tanto você quanto a empresa contratada, elas vão adquirir conhecimento novo, né? Então, às vezes, você faz uma gestão de backup que ele nunca tinha visto, então é sempre importante ter essa troca e essa relação com empresas parceiras. Muito bom. Pessoal, eu queria falar aqui sobre perguntas. A gente tem recebido algumas aqui, mas fiquem à vontade para mandar mais, o pessoal da Binário Cloud, nossos parceiros, quem tiver com a gente aí. A hora é agora de tirar dúvidas, tá? A gente tem algumas coisas aqui da conversa mapeada, mas o bate-papo é para tirar dúvida de vocês. Tá? E aí, Justino,
aquela coisa, a gente às vezes demora para saber que precisa de algo até que tenha contato, né, até que tenha acesso àquilo, como a gente brincou outro dia, como você, quando troca o pneu de carro, né, você só vê que o antigo estava ruim a partir do momento que você põe os novos, né. Então eu queria ouvir, assim, a sua opinião, né, sobre como uma empresa ela pode detectar se ela tem demanda aí ou se ela tem necessidade de contratar um serviço como esse de gestão de backups. Então, vamos partir de outro exemplo aí, né? Falar que você tem ali uma equipe de TI, onde você tem uma equipe alocada para fazer a gestão de backup, né? Que é feito on-premises, inclusive, e aí você começa a notar que a sua equipe de TI, ela está começando a ficar sobrecarregada, ela vai ter aí um aumento de demandas, né, vai ficar na correria, e consequentemente também você começa a perceber que a sua infra também está ficando sobrecarregada, então a aplicação que você utiliza, ela está ficando mais lenta, né, um backup que rodava durante a madrugada está levando o dia todo, tá? Assim, passo a passo, você vai notando que a sua gestão de backup, né, implementada, ela pode estar ficando de lado, tá? Então, isso daí ele vai te levar naquela questão, né? Putz, preciso contratar um serviço aí, quero estar mais seguro, vou contratar um serviço de gestão de backup. Por que não levar em consideração a regra de Pareto, né? Fazer aquela regra 80-20? Se eu preciso de um serviço de backup em nuvem, por que eu já não invisto também numa gestão de backup? Eu estou vendo que minha equipe aqui de TI, ela já está sobrecarregada, eles vão dar um auxílio na parte de backup, a gente vai sentir mais confiança, a gente vai conseguir investir em novas aplicações, novos testes aqui para a melhoria da empresa. Tá? Então, são os pontos que tipo, realmente, essa questão aí do pneu, ela é muito válida. Às vezes você está tão acostumado em reclamar, né, da lentidão de uma aplicação que quando começa a ficar rápido, você fala, meu Deus, mesmo que seja 1 milissegundo, sabe? Então, é importante aí para todas as áreas. Então, eu até traria um item adicional aí para a sua perspectiva, que é a seguinte: se você não tem certeza quanto tempo leva para se recuperar de um desastre ou para restaurar um backup, né, ou para subir um serviço que seja essencial para a sua empresa, eu diria que a sua empresa precisa de uma administração de backup aí, né? Porque a partir do momento que você tem esse serviço, que você tem essas atividades aí sendo feitas, como o Luiz falou para a gente lá atrás, você tem procedimentos, você tem combinado, né? Você tem o SLA ali acordado e tal, e aí a garantia de que você vai conseguir aumentar, vai conseguir entregar aquele SLA, aquele nível de serviço, com certeza passa a ser muito maior. Tá? Então, além de tudo o que o Justino trouxe aí para a gente, eu traria essa visão aí. Se você não tem certeza de quanto tempo levará para restaurar um backup, você precisa repensar a estratégia aí de gestão desse serviço. E aí, Justino, a gente vem falando sobre TI, né, e trazendo aí pela perspectiva do alinhamento com as estratégias de negócio, de manter, né, um esforço aí contínuo, conjunto ao longo do tempo. Agora, quase sempre quem é de negócio, ele acaba não tendo um entendimento ou uma visão de quais são essas atividades aí para o TI, né? Podemos dizer que elas passam a ser até meio nebulosas aí. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco mais sobre qual a importância de ter uma equipe, ou de ter um nome aí alocado, fazendo essa gestão aí de backup dentro das empresas, né? E quais são os impactos, né, que uma empresa pode aí sentir, né, tendo esse serviço. Bom, novamente, como falado já, a gente nunca sabe quando o erro vai acontecer, né? Se a gente soubesse, a gente se preparava antes. Como a gente não sabe, se prevenir continua sendo primordial. Então, quando a gente tem uma equipe alocada cuidando da nossa gestão de backup, né, o primeiro ponto que a gente sente ali é a segurança, né? Isso daí, segurança com relação a, levando em consideração as normas, tá? Levando em consideração os dados também dos nossos clientes, que é importante. Então, além da segurança, a gente conta também ali com a parte de autonomia, tá? Autonomia não só da equipe de TI em se aventurar, mas como autonomia para toda a empresa. Então, a empresa, ela sente que ela pode otimizar algum tipo de trabalho, né? Ela sente que ela pode testar novas aplicações, novos modelos de projeto,
E quando ela tem essa equipe ali de backup alocada, ela sabe que os dados estão íntegros, ela não tem medo de arriscar, né? A gente sabe como é difícil quando a gente não tem certeza de que um sistema novo vai funcionar e a gente fica assim meia hora olhando para o Enter, pensando se clica ou não, pensando no BO que vai dar, né? Então, a gente tendo a certeza de que se a gente clicar naquele Enter, der erro, a gente vai ter a opção, a gente vai ter disponível ali os dados para serem recuperados, a gente consegue crescer muito mais rápido, né? A gente tem essa confiabilidade ali. Eu diria que autoconfiança, aí olhando só pela perspectiva corporativa, faz toda a diferença aí para você decidir botar ou não o pé no acelerador, né, Luiz? Mas a confiança ela não trabalha só, né? Então você tem que ter pelo menos um pinguinho de certeza ali de que vai funcionar. Muito bom. Exatamente. Aí foi uma boa administração, uma boa gestão, você consegue aí ter, não 100%, mas vai aumentando 9 ali depois da vírgula, né? 9. E você não vai, é o máximo. Né, não significa que você vai também meter o louco e começar a testar tudo que é projeto, não, porque você sabe que, como eu falei anteriormente, isso daí causa um certo prejuízo, né? Mas, sempre pensando na melhoria da empresa, todo teste é válido. Então, a partir do momento que a gente sabe que, putz, eu tenho um dado ali, a minha política de restore em caso de perda vai ser de 1 hora, então eu estou tranquilo. Você consegue combinar janelas a partir disso, entendeu? Você fica mais confortável, você sabe qual o horário da sua operação, você sabe que você pode trabalhar em cima desse update, né, em horário não comercial, e você sabe que nessa janela, se der algum erro, você vai conseguir restaurar o tempo sem que ninguém sinta o impacto. Muito bom. A confiança aí é uma boa administração, com certeza vai levar o administrador no dia a dia aí muito mais longe. E, de novo, né, alinhar o trabalho da operação com o objetivo do negócio. Como você falou, testar o tempo todo gera custo. Então, você não precisa fazer isso se a empresa não tem esse requisito, né? Você vai trabalhar aí essa operação de acordo com cada área aí, com cada negócio. A gente já tem umas perguntas legais chegando, mas eu tenho uma aqui que acho que depois casa com o que a gente vai falar das perguntas aí das pessoas. E a gente está falando agora de quem hoje tem um TI nas mãos, né, quem tem um TI totalmente dentro de casa, né, porque a gente vê algo bastante comum dessas equipes internas, elas acreditarem aí que quando a empresa olha para um outsourcing, olha para a contratação de algo como serviço, né, a empresa está pensando em desligar, né, está pensando em reduzir a equipe, etc. Mas na prática, a gente sabe aí que todas as empresas estão com um gap, né, com um déficit operacional aí. Ou seja, tem muito mais coisa para ser feita do que gente para fazer, né? E aí eu queria ouvir de você, assim, como profissional mesmo, quais são os benefícios que a equipe de TI ela vai conseguir perceber aí no seu dia a dia, na sua vida, né, ao optar por terceirizar essa gestão, essa administração aí de backup? Bom, falando sobre a primeira questão, né, que é sobre aquele medo de desligamento, a gente tem que saber que é muito pelo contrário, justamente o ponto que você levantou, dessa BS aí que a gente vem sentindo, né, porque como uma pessoa de TI, a gente está sempre buscando inovação, a gente sempre quer o novo. Então, como é que a gente vai fazer isso, né, sendo que a gente está sobrecarregado? Então, você tendo uma equipe ali, parceira, que vai estar cuidando da sua gestão de backup, vai desde a configuração, vai olhar ali sua política de backup, né, vai ver se tem algum ponto que ela pode estar alterando, estar melhorando. Então, você ganha realmente uma parceira ali para troca de informação, para network em geral, além da parte de monitoramento, né, teste de restore que você vai ter que fazer. Com isso, a sua equipe de TI, ela vai acabar ganhando, né, mais tempo livre, de novo, falando de inovação, né, mas aí a gente pode partir até para um ponto mais pessoal, né, então, se os profissionais, eles vão começar a buscar especializações, né, não só para o crescimento deles, crescimento pessoal, mas também da empresa, porque tudo que a gente adquire, a gente quer pôr em prática, né? Então, é sempre importante a gente lembrar disso. E
levantar um ponto aqui importante também, que quando a gente fala aqui, a gente vai contratar uma gestão de backup ali como serviço, não significa que eles vão fazer tudo, né? Foi o que eu falei, a gestão de backup ali como serviço, ela vai cuidar do meio, basicamente. Vai cuidar daqueles problemas que você tem, quando o backup ele não roda, né, quando ele dá algum erro e você fica ali meia hora procurando alguma resposta em fórum e tudo mais, né, procurando suporte da ferramenta. Essa gestão de backup, ela vai fazer isso para você, ela vai garantir que seus dados estejam íntegros, que rode todo dia, e tentar manter, né, essa conexão, essa conversa com o contratante, com você que contratou. Então, você tem que entender que você não vai ficar de lado nunca nessa questão de backup, tá? Você é o ponto principal, você que vai estipular as políticas, você que vai estipular quando serão feitos os testes de restore, né? Porque você tem que testar a integridade da sua aplicação com esses dados, onde vai ser disponibilizado, né, esse restore. Então, o contato entre você e essa equipe, essa empresa, eu diria que vai ser quase diário. Pô, Luiz, é uma ótima perspectiva, e até volta no que falamos há pouco, né? Quando você está contratando um serviço gerenciado, na verdade você está trazendo para a sua empresa previsibilidade, né? Porque você tem um acordo ali de nível de serviço, SLA, tempo para a resolução das coisas, e a administração, ela passa ali por... A grande parte do trabalho, ela é preventiva, né? Você faz ela sem necessariamente ser um incidente ou algo assim. Então, isso quer dizer que essas rotinas de restore, que essas rotinas de validação, que a análise desses logs, que a garantia do dia a dia, né, elas são atestadas por meio de processos, né, que vão sendo lastreados, e você vai tendo aí, por meio de reporte, por meio de conversas, por meio de relatórios, né, uma visão prática do que está acontecendo. Né. Ao passo de que, quando você tiver que restaurar de fato, quando você precisar da ajuda ali para pôr alguma coisa de pé, você vai fazer isso baseado num acordo de nível de serviço, né? Então vai ser possível olhar lá para o teu comercial, olhar para o financeiro que está tentando emitir a nota, olhar para o marketing que está querendo bombar no e-commerce ou alguma coisa assim, e falar, pô, mais 50, 10, 15, 20, 50 minutos, 2 horas, que daqui a pouco a gente está de pé, né? E aí aquilo acontece dentro do prazo e tal, o TI passa a ser bem visto e passa a ser cada vez mais fonte de solução para a empresa. Né? E esse tema, para mim, emenda num outro tema, que basicamente prover a continuidade do dado, né, num passado não muito distante, era algo que dependia de fato de alguém dentro da empresa fazendo aquilo, porque era a principal atribuição do TI. Né? Mas com o passar do tempo, né, ferramentas, plataformas, serviços foram sendo desenvolvidos, né? E hoje certamente acaba sendo muito mais viável você contratar isso como serviço por questões financeiras mesmo, né? Ao passo de que a equipe de TI que está dentro de casa, ela vai fazer aquilo para o qual o profissional de TI mesmo se prepara, né, e desenvolve aí os seus anseios, que é para gerar a diferença no dia a dia dos negócios, né? A gente está falando diariamente de inteligência artificial, a gente está falando diariamente de otimização de processos, internet das coisas, né? E aí toda essa questão de mobilidade, LGPD e tal, e todas essas atividades aí são coisas que dependem, né, da pessoa, do profissional de TI. Né? Você vê o marketing com demanda, o comercial com demanda, o time de outras áreas com demanda, mas como é que você integra aquilo? Como é que você faz isso com segurança? Como é que você faz isso com eficiência, pensando na escala no longo prazo e tal? Né? Eu arrisco dizer aí que o profissional de TI, ele é o motor, né? Ele é o pivô, ele é o ponto central aí do momento que a gente está vivendo, de transformação digital e etc. Né? Só que você não vai fazer isso se estiver lá no dia a dia fazendo restore de backup, né? Você precisa subir ali para a camada de negócio e tal, e ir para a linha de frente, para as cabeças, como se diz. Exato, e entrando até um pouco na área de negócio, né, a gente pode até dizer que quando você contrata um serviço de backup, de gestão de backup, há uma redução de custo ali na sua empresa, né? Porque, foi como eu falei, a gente para de se preocupar ali, não 100%, né? A gente para de ter preocupação, mas pelo menos cai para uns 50%. Então, toda a questão de hardware, né, de infraestrutura, a gente sabe que
e quem tem que cuidar é a contratada, a empresa contratada. Então, eu não vou ter gasto com novos SSD, né, com novos HDD, enfim. Isso daí tudo a gente leva como um ganho. É verdade, né? Você tem antecipação financeira, você precisa projetar crescimento, você precisa garantir energia, segurança, etc. E poderíamos ficar dias aqui falando sobre cases, né, onde queimou storage, ou aquele lugar onde ficavam as fitas, ninguém cuidou e as fitas acabaram, né, se degradando e por aí vai. Mas ainda por essa linha, tem umas perguntas legais aqui da Daiane, vamos começar por ela, né, que ela está falando sobre o serviço aí de gestão de backup, né, se é possível ter visibilidade sobre essa gestão, né, sobre como as rotinas estão acontecendo, se os jobs estão rolando, né, como é que ele está sendo administrado aí no dia a dia. Você tem ideia se é possível, assim, ficar claro para quem contrata o serviço, como essas coisas estão acontecendo? Sim, sim. Creio que o ponto mais centralizado sejam os reportes dos backups rodando, né? Então, esse reporte aí pode ser especificado em conjunto com o cliente, né? Mas, por exemplo, eu falo que eu quero receber um relatório todo dia de todos os backups que rodaram, tá? Se ocorrer um erro, a empresa que faz a gestão, ela tem que explicar o motivo desse erro, né? E explicar a solução que foi realizada. Então, cara, é o que a gente falou, é um trabalho ali a quatro braços. Não é você mais só, é uma pessoa que está cuidando e você perguntando, você falar, eu quero, né, eu preciso fazer teste de restore ali a cada um mês ou menos, né, eu preciso fazer toda semana. Então, você tem que ter esse contato, você que tá na diretriz ali, você que tá dizendo aonde deve ser, o que deve ser backupado, onde deve ser restaurado, tá? Então, o controle, ele fica com você, ele nunca saiu de você, né? Então, acho que Entendi. ajuda aí. Eu vejo até que é normal para a gente que administra ambiente de TI e tal, a gente sempre acaba criando processos e ferramentas que vão nos ajudando aí no dia a dia a gerar o lastro do trabalho, né? Então, um login, uma rotina, um teste, etc., isso acaba sempre gerando o que a gente chama de log, né? E depois, certamente, quem administra tem um framework, né? E esse framework passa em você consolidar esses logs, consolidar o aprendizado, né? E fazer os reportes periódicos, né? Aí seja via automação, seja interface, seja via reunião, da forma que você se sente mais confortável aí, acaba isso acontecendo, tá? Estou corroborando aí com a resposta do Justino para a Daiane, né? Minha visão é de que o serviço ele é medido, né, porque ele é baseado aí numa entrega de SLA, tá? Então ambas as partes usam esses indicadores para avaliar se está dentro, se não está, etc. Tá? Então é muito mais fácil, seguro e até comercialmente garantido para as empresas, a partir do momento que você tem um contrato, porque o prestador de serviço ele passa a ser diretamente punido pela não prestação de serviço de acordo com os termos do contrato, né? O que é diferente quando você tem internamente, né? Porque a responsabilidade do profissional ele é sempre limitada, né? Se você não deu uma ferramenta, se você não deu um espaço para ele hospedar, se você não teve energia, etc., o profissional não tem como lidar com isso, né? E aí o ônus acaba ficando para a empresa propriamente dito, né? Então eu diria que o salto de maturidade, Daiane, que você consegue ter aí no controle da gestão, né, vamos falar na auditoria desses processos, ele é imenso, tá? Se você comparar a gestão interna versus a gestão feita por meio de um outsourcing aí, ou por meio da modalidade as a service. Tem mais pergunta boa chegando aqui, Luiz, vamos ver do Brendo. Como faço para garantir que minhas políticas de backup estejam sendo cumpridas quando tenho um serviço de gestão de backup? Ela é meio parecida com a pergunta da Daiane aí, pode ser que a gente já tenha respondido uma parte, mas se tiver algo para trazer para a gente, vamos aí, Justino. Como garantir? Bom, só uma coisa, né? Saber que é o ciclo sem fim. Não adianta você, lá no início, ter feito sua gestão de backup, tá? Definido quais são as políticas, quais são os dados, qual tipo de persistência que você vai utilizar, sendo que você não vai olhar periodicamente, né? Como a gente falou, negócio está sempre em evolução, né? Tanto negócio quanto TI. Então, a gente tem que
que correr atrás. A gente não pode deixar ficar utilizando uma gestão que foi definida há um ano atrás, né? A gente tem que sempre estar de olho e, consequentemente, testando. É assim que a gente sabe. Então, acima, todas as respostas que a gente passou ali para a Daiane, eles são válidos para você também, mas aí lembrando sempre da reutilização, né, da renovação, utilização não, renovação da sua gestão de backup. Muito bom. Tem mais uma pergunta do Rafael Fogaça. Algumas empresas nos dias de hoje ainda realizam backup manualmente. E qual a importância, então, de utilizar uma ferramenta de backup para apoiar nesse sentido? Cara, aí a gente pode citar tanto a questão de tempo, né? Pensando o mais óbvio aí, falando que tempo é dinheiro. Então, quando você faz o processo manualmente ali, né? Você faz todo o acompanhamento, às vezes demora, você tem que ficar monitorando de hora em hora, enfim, caso dê erro, você tem que rodar manualmente de novo. Isso daí é um prejuízo, né? Justamente, você está perdendo um tempo que podia ser alocado para fazer outra coisa, para buscar outro tipo de inovação. Tá? Outra questão também que a gente pode levantar é que, geralmente, quando você faz backup manualmente, você está utilizando aí um armazenamento, né, de storage 100% do valor total do seu diretório que você queria backupear. Ou seja, você não está fazendo um tipo de deduplicação, né? Você está realmente pagando 100% do que tem o seu servidor, por exemplo. Então, se o meu servidor ali, eu estou fazendo um backup de uma pasta que tem 500 GB, eu estou guardando, né, fazendo uma cópia de segurança de 500 GB. Com a ferramenta de backup aí, principalmente agora, a gente tem aí alguns recursos que nos ajudam nessa questão, né, que fazem, por exemplo, a deduplicação, que elas transformam aí tanto a deduplicação quanto a compressão, né, que elas vão nos ajudar aí tanto de maneira lógica, né, na parte de recuperação desses arquivos, quanto de espaço utilizado. Então, é sempre importante você optar por ir no novo. Essa perspectiva que você trouxe, eu vejo o custo aí por dois lados, né? A compressão e a deduplicação são coisas incríveis, porque a gente já viu casos de otimizar aí 50%, 80% de um espaço, né? E aí você pega e se projeta com o passar do tempo, né? Dependendo da retenção, então por semana, por mês, por ano, ou por 5 anos, a economia é absurda, né? Nessa parte do storage aí em si. E voltamos aqui no custo operacional, né? Porque você está pegando aí a pessoa mais importante, uma das mais importantes aí dentro da empresa, como a gente falou, né? O TI como pivô da transformação digital, né? E está pondo ele para rodar script, ficar parando, olhando para a tela, olhando se o backup está acontecendo, se não está, como você falou, reiniciando e tal. Eu vejo que você está gerando esse custo também, né? E esse custo é incalculável, né? Porque você vai entrar com vários fatores, tem a hora da pessoa e etc., mas tem o custo de oportunidade, que é o principal, né? Às vezes o TI junto com o negócio pode criar coisas que economizem a operação aí muito, e até produtos, serviços, negócios, etc. Então, é imensurável, né? Você trazer automação, você trazer ferramenta, você trazer o serviço ali, a meu ver, você está trocando o risco e um custo que você não tem ideia de qual é, mas ele está lá, né? Como a gente falou, se você perder, se você não restaurar e etc., a sua empresa tende a fechar, a maioria fecha, ou gasta muito aí para não fechar, tá? E você está deixando de crescer, você está deixando de inovar, você está esquecendo, né, está deixando de trazer a tecnologia, né, para o teu processo, para a sua atividade fim, que é onde, de fato, todo o time da sua empresa deve focar. Né? Isso. Só respondendo aqui também, né, eu acabei de ver aqui uma pergunta do Paulo. Sim, Paulo, quanto à duplicação e computação, a porcentagem de redução ela vai depender muito do tipo de dado. Então, a gente tem aí as questões de tipo de arquivo que eu citei no começo, né, arquivo de texto, imagem, principalmente,
áudio, vídeo, enfim. Quando a gente vai fazer um backup de arquivo desse tipo específico, a redução ela tende a ser menor, tá? E, inclusive, até um pouquinho mais lento do que em outros casos. Por exemplo, quando a gente faz o backup de um banco diretamente, né, graças a APIs, diretamente pela base de dados, ao invés de fazer pelo ponto .back, né, você faz o backup pelo banco, joga em uma pasta e a gente faz. Então, tem toda essa questão aí. Tá? É sempre importante a gente estar viabilizando, porque justamente, né, essa questão ela vai entrar bastante nas suas políticas, porque você tem que ter ali um tempo médio de demora, e pensando também no financeiro, quanto que vai comprimir, né? Então é sempre importante você estar ligado nessas questões. Muito bom. Obrigado aí, o Paulo agradeceu. Ficamos felizes de ter esclarecido essa dúvida. Luiz, a gente está indo para a reta final, o tempo passa voando. Pessoal, se tiverem mais perguntas, podem mandar aí. Eu vou trazer aqui uma última pergunta. Gostaria de trazer para você aí, Justino, uma visão geral, né, sobre o que precisa ser levado em consideração, né, pelos gestores na hora de fazer um investimento em backup e em gestão de backup, né? Quais que devem ser aí as principais preocupações? Bom, de novo, partindo do início, é tudo aquilo que a gente já conversou, né? Então, é válido, a gente tem sempre que ter em mente a nossa política de backup estabelecida, e mesmo que a gente converse, né, com a empresa contratada, fale para ela que ela sugira uma nova, a gente viu que não se aplica ao nosso caso, a gente refutar e falar que a gente vai seguir a nossa, que é importante essa aplicação, tá? Porque é um ponto viável que eu até não mencionei, mas não existe gestão de backup universal, tá? Então, uma gestão de backup que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para o seu caso, tá? Negócio é negócio. Então, a gente sabendo disso, a gente fica mais claro para a gente que, reforçando, né, que a gente tem a nossa política de backup estabelecida, pôr em prática essa política, realizar os testes de restore, e aí a gente volta para o ciclo, né? A gente revisa as políticas novamente, é essencial. Tá? Eu diria que é Boa, Luiz. Eu entendo aqui que olhar para a política, olhar para o negócio, saber o que de fato faz a diferença aí para ela, é um dos fatores que vão direcionar aí o sucesso dessa operação de administração e realização de backups aí. A gente está numa época onde os dados já são chamados aí de um novo petróleo, né? E nada mais justo aí do que a gente cuidar de algo que nos tem tanto valor. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Chegamos aí na nossa hora. Eu agradeço aí grandemente a hora de vocês. Espero que tenha valido a pena aí esse bate-papo, tá? Fiquem acompanhando aí nossos canais. A gente está sempre comunicando, LinkedIn, Instagram, principalmente no nosso site também. Nosso calendário é aí tanto de live quanto de material rico que a gente vai fazendo para compartilhar aí o que a gente tem de mais precioso, né? Que é o nosso conhecimento, nossa experiência e a bagagem que a nossa equipe vai absorvendo aí no dia a dia, lidando em cada projeto e com cada cliente. Deixo aqui meu muito obrigado. Justino, fica aí a palavra, se quiser dar um alô, se despedir de todo mundo. Agora é a hora. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, espero que algumas questões tenham ficado claras também, e é sempre um prazer ser convidado para isso. Muito obrigado aí.